Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos! Como vão, confidenciais? Força, honra e vamos em frente com boas informações. Começamos agosto com a intenção de tirar alguns dias de descanso, mas primeiro os incêndios e depois a invasão nos impediram, e entendemos que é aqui que devemos estar. Tomara que o rei entendesse o mesmo, né? Ou o presidente do governo, ou tantos ministros. Mas enfim, eles sabem o que fazem, cada um com a sua concepção. E a liberdade individual, eu espero que na hora de votar, também se lembrem do que aconteceu neste mês de agosto, porque é algo sem precedentes. Nunca tinha acontecido na Europa que invadissem um país, que agradecêssemos ao país invadido. Que tenha passado quase um mês e ainda não saibamos quantos ainda permanecem em solo invadido, e que não se tome nenhuma medida, nem se mencione, nem sequer se proteste contra Marrocos. Nada, o silêncio, como se Ceuta e Melilla fossem Marrocos. Foi assim que Pedro Sánchez agiu. Ele saberá sob que chantagem fez isso, e o caso do rei já é outra história. Entendemos que está em jogo a coroa e não entendemos o porquê. É muito simples. Entendemos que ele não pode fazer o que quer com base na Constituição. Mas daí a vestir roupa de banho e sair para regatas há um abismo. Vou contar por que o governo do Marrocos pressiona seu povo a ir trabalhar na Espanha e no resto da Europa. Porque isso faz parte de um plano. Olha, Marrocos não é uma democracia, embora pareça. É verdade, há partidos que convocam eleições e participam pessoas de todas as ideologias. Mas é um país com centenas de presos políticos. Qualquer um que realmente levanta voz por uma primavera revolucionária, como aconteceu em outros países árabes, ou diga que é preciso uma mudança de governo, é imediatamente preso. O mesmo acontece com a imprensa. Qualquer jornalista que critique qualquer instituição do Estado é preso. Bom, criticar o rei do Marrocos pode render até 5 anos de prisão. Não preciso dizer mais nada. É a forma de governar de Mohamed VI, absolutamente feudal e medieval. Por isso, muitos o chamam de sultão, não de rei, o sultão do Marrocos, porque ele age como se fosse um sultão da Idade Média. Toda a indústria estatal do Marrocos não pertence ao Estado, não pertence aos marroquinos, é dele e da família dele, através do conglomerado Almada. Lá estão todas as empresas com a China, bancos, entidades financeiras, o gás, a mineração, as telecomunicações, a alimentação, tudo pertence ao rei de Marrocos. E não se esqueçam que Marrocos é o principal produtor e exportador de cannabis do mundo. E se tudo é da família, bem, vocês já me entendem. No entanto, há um fator que distingue Marrocos dos outros países próximos da Europa ou da região do Magrebe. E é o seu interesse absoluto em exportar marroquinos. Sinto muito, porque são eles os que os tratam como moeda de troca, como mais um objeto. É o governo marroquino que não se importa que 150 morram e se afoguem em frente a Ceuta, em troca de colocar 15 mil em Ceuta. Quem trata os marroquinos como objetos inanimados é o governo de Marrocos e seu rei. Parece que não se importa com sua população. E exporta marroquinos para conseguir divisas. Tem quem exporta tecnologia, agricultura. Senhores, o grande negócio de Marrocos está nos seus cidadãos. Em toda a Europa, hoje em dia, há 4 milhões de marroquinos em diferentes países. Isso é 10% da população marroquina.
Esses 10% são primordiais para a economia do Marrocos. Olhem, um trabalhador que esteja no Marrocos trabalhando em qualquer atividade vai receber em média 8 euros por dia. E não por 8 horas, mas por 12 ou 14 horas. 8 euros por dia. Como é que uma família consegue sobreviver assim? Como se paga a comida, o aluguel, a gasolina, o carro? Bem, é com o dinheiro de quem está fora. Eles conseguiram fazer com que os marroquinos que vivem fora do Marrocos enviem para o país a quantia de 12 bilhões de dólares por ano. Com esses 12 bilhões, muitos milhões de familiares vivem no Marrocos, que sem esse dinheiro não teriam nem o que comer. É uma forma de fazer com que o resto dos países do mundo, especialmente da Europa, mantenham a sua população enquanto você e sua família ficam ricos com os negócios do seu país. Esses 12 bilhões por ano representam 8% do PIB do Marrocos, do Produto Interno Bruto. Portanto, a dependência da imigração marroquina por parte do Estado marroquino é brutal. Eles sempre estarão abrindo fronteiras. Sempre vão mandar os seus para o mais longe possível. Quanto mais longe, melhor. Para que enviem as divisas para o país e mantenham o Banco Central do Marrocos sempre no azul. Sim, amigos, é muito lucrativo para eles exportar população enquanto mantém os negócios dentro do país. E se além disso, com chantagens, subornos ou ameaças, conseguem da União Europeia um monte de favores e de Sánchez que faça tudo o que eles querem, então, o que eu posso dizer? O negócio é perfeito. Desde que Sánchez está no poder, ele emprestou, doou ou investiu no Marrocos 4 bilhões e 200 milhões de euros. E conseguiram algo mais com a invasão de Ceuta. Colocaram Ceuta e Melilla no mapa, mas da pior forma possível. Quem não conhece, que é a maioria, a história das duas cidades, vai achar, ao ver no mapa, que claro que são colônias espanholas, e aquilo é Marrocos. O que Ceuta e Melilla estão fazendo no meio do Marrocos? Bom, essa é a opinião que os desinformados do mundo, que são muitos, têm depois de saber da invasão. Portanto, além disso, eles até controlam melhor a propaganda do que o governo espanhol. Estamos nas mãos de um país com um regime medieval que usa sua população como moeda de troca e fonte de renda. E que vive de negócios familiares de todo tipo, até mesmo ilegais. Como lutar a partir da Espanha ou da Europa em um país assim? É difícil, é complicado. Aqui tentaremos fazer isso hoje, como fazemos todos os dias, com a sua colaboração. E por sinal, temos notícias de última hora sobre o estado de saúde do nosso querido colaborador Alfredo Perdigueiro, do inspetor de polícia que sofreu um acidente com sua moto. Vamos contar para vocês em alguns minutos. Sejam bem-vindos. Estamos investigando. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, com a invasão em Ceuta, há muito interesse em desviar a atenção, em fazer com que não se fale sobre isso, em dizer que está tudo normal. Não é verdade, não é verdade. E enquanto não for, todos os meios livres que ainda restam neste país vão contar. Os dados foram fornecidos pelo jornal El Español. 200 denúncias por dia. 200 por dia por diferentes delitos, a maioria roubos ou tentativas de assalto. Os números multiplicam por 10 as denúncias habituais da cidade autônoma de Ceuta antes da invasão. A última coisa que soubemos foi a surra que um guarda civil levou ao tentarem roubá-lo em um posto de gasolina de madrugada. E, por sorte, o guarda civil conseguiu sobreviver para contar.
Eram 5 imigrantes que o agrediam e a Polícia Nacional já prendeu a maioria deles. A porta-voz da Jupol, Laura Garcia, como você está, querida? Olá, querido Alberto, muito bom dia. 200 por dia. Isso é brutal. A maioria das denúncias é sobre o quê? Bem, é brutal. Esses números, logicamente, não têm nada a ver com o que era Ceuta antes dessa invasão. E bem, há muitas, como você bem sabe, as que mais nos machucam, que são as agressões sexuais, que estão sendo cometidas muitas delas contra menores. Há muitos roubos com violência, há muitos roubos contra o património, muitos crimes contra o património e muitas brigas generalizadas entre eles, que no final, ben, en muitas delas, nós chegamos e ainda somos recebidos a pedradas, quando o que queremos, basicamente, é que eles não se matem entre si. Aquele guarda civil que cercaram e tentaram roubar está bem? Sim, o colega está ben. Ele estaba andando, mas o problema é que camiñar en Ceuta, dependendo da hora e sociño, mesmo sendo, vexa só, un guarda civil, né? Pois é moito perigoso. Imagina para o resto dos teutenses que nen saben como se defender. E o que comezaron a facer foi pedir diñeiro para ele. Comezaron a pedir diñeiro, a presionalo, a confundilo un pouco, e así que o colega se recusou foi cando o atacaron. E claro, no final, pela superioridade numérica, conseguiron agredilo. E bom, foron os colegas da Guarda Civil que finalmente conseguiron identificar essas pessoas. Non todas, mas, enfim, já é alguma coisa. Bom, já é alguma coisa. Olha, me esclarece. Há estupros? Quantos há? E há estupros contra mulheres de Ceuta, não só imigrantes? Olha, comprovadas e que chegaram ao tribunal, há 16 agressões sexuais. Algumas delas são em grupo, contra menores de idade e, até onde sabemos, são contra marroquinas ou subsaarianas. Na verdade, enquanto eu estava lá na própria sede da polícia em Ceuta, veio uma jovem subsaariana, uma adolescente, denunciar que tinha sido agredida sexualmente. O protocolo foi iniciado, logicamente, mas, enfim, que antes había unha agresión sexual por mes, en algún mes, 2. E agora estamos falando que en pouco máis de 3 semanas, olla, ya son 16 confirmadas. E as que non son denunciadas, porque claro, normalmente as agresións sexuais na España non son denunciadas, muitas delas. Imagino que vamos a exigir dunha crianza de 10, 12, 14 anos que foi agredida sexualmente, que non sabe o que facer, que não fala nosso idioma, que vem de outra cultura, que tudo que sente é medo. E no final, ela se esconde na montanha. E quantas agressões sexuais não devem ter acontecido que não foram denunciadas? E vamos falar sobre o que ninguém fala. Há agressões a crianças menores de idade, meninos, agressões sexuais também. Sim, para mim, bom, fontes que estão no hospital me falaram de 4 meninos, 4 menores de idade, além disso. Na verdade, un dos agresores deses menores, de un deles, sim, foi detido. O restante, até onde eu sei, por enquanto não, mas como eu te disse, muitas vezes isso acontece na região do Monte, onde há muitos assentamentos ilegais. Eles pegam as pessoas dormindo e não conseguem reconhecer o autor. Então, sem reconhecer o autor, então também não é contabilizado, por assim dizer. Mas pelo menos um dos que agrediu sexualmente esses menores já foi detido. Estamos falando de agressões tão violentas que um desses meninos chegou a ser hospitalizado, não é? Sim. Sim. Alguns desses meninos e uma das meninas, é difícil dizer isso, eu sinto um aperto no estômago toda vez que tenho que falar sobre isso. Mas enfim, uma das meninas, o que me disseram fontes de lá, do hospital, é que nunca tinham visto, a menina estava destruída, acabaram com ela, e que nunca tinham visto uma brutalidade assim em toda a sua carreira profissional. Nós podemos ter uma ideia dessa barbaridade, porque isso é uma barbaridade. Estamos tentando explicar a situação real com a ajuda de Jupol. Todos nós ouvimos falar de uma tentativa de estupro de uma menina de 10 anos. Isso foi real ou não? Sim, isso aconteceu na Avenida Lisboa, graças à colaboração dos cidadãos e ao facto de que os vizinhos ligaram, porque era uma agressão sexual a uma menina de 10 anos em grupo, ainda por cima.
Os colegas da Guarda Civil, do GRS especificamente, chegaron rapidamente e conseguiron prender un dos autores. A menina, como che dise, na época estaba desaparecida, tamén fuxiu do local, porque o que vos se pode exixir de unha crianza de 10 anos que está pasando por unha situación tan traumática, no final ela se esconde e non quer saber de nada, mas tamén porque non saben como as coisas funcionam no noso país e que podem receber ajuda, que podem ter um tradutor para acompanhá-las até a delegacia. Quando vão à delegacia, ajudar em tudo. Elas desconhecem todos esses trâmites. Laura, isso é terrível. É a Espanha, mas parece o pior de um país africano. Não há controle, os menores não estão protegidos, nem que seja por uma cerca, uma tenda, um espaço próprio. Não há como proteger essas crianças. Se quisesen, sim, claro. Falta vontade para proteger esas crianzas. O que eu vi lá, ninguén precisa me contar, porque eu andei prácticamente 18 horas por día a cidade de Ceuta para ver o que acontecía desde cedo até o final da noite, e eu via crianças ben pequenas, sozinhos, desorientados, então você dava a água que tinha, se tivesse alguma frutinha seca, o que fosse, né? Porque realmente dava muita pena, porque, olha, são criancinhas, não estamos... Tem de tudo, né? Eu não vou dar minha água para agressores sexuais, nem para criminosos. Mas, poxa, para uma criancinha de 8 anos que você vê ali jogada na rua, qual é a culpa dela? E protegidos, olha, algumas associações de moradores dos próprios bairros as abrigam em alguns lugares. Eu vi ali algo que me chamou muita atenção. Era um assentamento feito por meninas, adolescentes e mulheres. Mas, olha, o assentamento era feito ao lado das vans da UIP, da Tropa de Choque. E eu conversei com essas meninas, algumas delas falavam inglês, e me disseram que estavam ao lado da polícia, porque assim que elas se afastavam dali, eram agredidas sexualmente. E isso eu confirmei com os colegas, e que, bem, justamente nos arredores do Sete, que é onde estava esse assentamento, que é toda essa área montanhosa, há muitos assentamentos ilegais, elas são levadas para lá e estupradas. Entre o que você está me contando, Laura, que já conhecíamos, mas agora confirmamos com você, e o que me contam, por exemplo, associações de proteção animal, havia 65 assentamentos de gatos e agora não resta nenhum. Não há nenhum animal ali, na rua. O que foi que entrou em Ceuta, meu Deus? Que tipo de seres humanos estão ali, num total de 15 ou 12 ou 14 mil, vagando pelas ruas? Olha, eu que sou mãe de gatos, como costumamos dizer, e amante de todos os animais, isso me chamou muita atenção e eu realmente conversei com amigos veterinários sobre esse assunto. É verdade que os gatos cuidam muito do seu território, né? Quando tomam posse dele. E é verdade que os animais também foram invadidos, logicamente, invadiram os lugares deles. E esperamos que eles tenham fugido para outro lugar um pouco mais tranquilo, que tenham encontrado algum lugar. Mas, enfim, se realmente fosse constatado que tamén están, esfaqueando gatos, como vi por aí, unha veterinaria justamente, dicendo que sí, que xa tiña recibido algún gato así, ela dice que é moito grave. Obrigada. Estamos lidando com o pior do pior. Laura, aliás, sei que ele não é do Jupou, mas ele gosta muito de vocês e vocês dele. Estou falando do Alfredo Pendigueiro, aquele atropelamento quando saía de um meio de comunicação. Vértebras quebradas, costelas quebradas. O que você sabe sobre o estado de saúde dele, por favor? Sim, eu pergunto todos os dias para as pessoas que conseguem falar com o círculo mais próximo dele, porque logicamente eu não posso falar. O que eles dizem é que ele está sentindo muita dor. O que mais preocupa é a questão das vértebras. Estavam fazendo exames nele, continuam fazendo exames. Esperamos que finalmente, depois de tudo o que aconteceu, e olha, ele está grave porque foi direto para a UTI, ele possa se recuperar. Ele é um cara forte e, olha, esperamos, tomara que ele se recupere, né? O lance das vértebras é preocupante, porque isso determina a mobilidade futura. Tem que fazer tudo direito. No fim das contas, foi um carro que avançou um sinal, uma placa de pare. O que você sabe? Sabe, não sabemos. Sabemos que ele estava na moto dele depois do turno da noite. E, desculpa, é que o gato vai derrubar o telefone que está aqui comigo. Deixa eu. Obrigada.
Vejo que ele vai derrubar o celular porque está começando a brincar, acha que estou falando com ele ou algo assim. E é isso, ele foi atropelado, foi atingido por um veículo e não sabemos de mais nada. É verdade que eu estive procurando nos serviços de emergência, que normalmente costumam publicar esse tipo de acidente, mas não encontrei nada, não há informações oficiais, por assim dizer, sobre isso. O que isso significa, você que é policial, que o veículo fugiu, que não houve boletim de ocorrência? É possível que tenha fugido, é que a informação oficial não fala absolutamente nada, na verdade, só isso. Só se soube disso porque a própria irmã dela publicou na conta de Alfredo, de Perdigueiro, que tinha acontecido o acidente. E sobre as costelas e as vértebras, mas não sabemos de mais nada. Então você vai nos mantendo informados, porque deve ter lido, assim como eu, todo tipo de especulações. Sim, sim. Com tudo o que está acontecendo, eu posso acreditar em qualquer coisa. E se alguém fez isso de propósito, que caia todo o peso da lei sobre essa pessoa. Olha, a última conversa que tive com ele pessoalmente, quando nos encontramos em um lugar, ele me disse, Laura, ele disse, estão atrás de mim. Ele disse, vivo, a palavra que ele usou, ele disse, vivo, apavorado. Ele disse, porque, olha, eu tenho a sensação de que estão atrás de mim. Mas enfim, olha, não vamos especular. Porque especular sobre isso não leva a nada, absolutamente nada. Vamos esperar por informações oficiais que sejam confiáveis. Mas olha, foi ele que me disse isso. Vamos, é a mais pura verdade. E não, e para mim, toda vez que ele ia a um programa, ou saía com o Iker ou comigo, ele dizia, pronto, lá vem outro processo disciplinar. Ele já estava de saco cheio. Bom, que tempos difíceis estamos vivendo, Laura. Vamos continuar defendendo este país. É impressionante que tenhamos que dizer isso, você e eu, que somos a sociedade civil e as forças de segurança, e não quem está no comando do país. Você continua com a mesma sensação de que eles não querem fazer nada, né? Nada, não há absolutamente nenhum movimento, se é que a notícia justamente é que Ceuta, tantos dias depois, continua igual. Isso para mim é o que é notícia e o que mais me chama a atenção. Hoje eu vi uma entrevista com um juiz clamando, pedindo ajuda. Você vê os médicos também clamando por ajuda, os bombeiros, os policiais. Mas que país é esse, né? Que a gente tenha que ficar pedindo recursos para poder ajudar a população. Isso é terrível. Laura, um grande abraço e obrigado por não parar no mês de agosto e por estar ao lado dos seus. Um abraço. Claro que sim. Um abraço enorme. E falando de Alfredo Perdigueiro, do companheiro que foi vítima desse acidente, obrigado pelas mensagens de carinho, que foram muitas, recebidas perguntando por ele. Obrigado, Antônio, MJ ou Moisés, do Chile. Queria transmitir o mais sincero apoio ao Alfredo Perdigueiro após o, vamos dizer, acidente sofrido há alguns dias. Esperamos que essa fratura de costela e a fratura de vértebra não deixem sequelas. E que se confirme, apesar da gravidade, que tenha sido um acidente, já que já existem algumas vozes dizendo que pode ter havido alguma má intenção contra ele. Que Alfredo Perdigueiro, que vocês entrevistam e que vai muitas vezes aí ao programa de vocês, sofreu um acidente. E é para te dizer, para que você transmita a ele que nós o apoiamos, que ele tem todo o nosso apoio. De todos os confidenciais, falo por todos os confidenciais, e que Mbate nos mantenha informados. Olha, para Alfredo Perdigueiro, força e que ele se recupere e que continue na luta em relação à denúncia de todas as irregularidades que observa como policial. Muito obrigado, amigos. São muito mais mensagens. Vou enviá-las para a família de Perdigueiro. Falei com Iker Jimenez. Ele me disse que queriam colocá-lo em uma cadeira nas próximas horas. E houve uma nova mensagem da irmã dele nas redes sociais, na qual ela diz que hoje vão fazer uma ressonância magnética na região lombar. Há nervos afetados. Precisam aplicar uma epidural, aquele tipo de anestesia para operar o que mais preocupa, que são 4 vértebras quebradas. Ela também disse que não são mais 7, mas sim 9 as costelas que foram quebradas. Ou seja, o impacto foi brutal, ele está com todo tipo de anestésicos para evitar a dor. Me fala de morfina, tramadol, nolotil, fentanil, de tudo.
E que, se tudo correr bem, como eu disse, vão aplicar a anestesia peridural nele. E se a ressonância disser que pode seguir, então vão tentar operar essas fraturas. O que mais preocupa são as vértebras, as costelas. Mais cedo ou mais tarde elas vão se consolidar, mas que essas vértebras, como falávamos agora com Laura, não afetem a mobilidade dele. Continuaremos informando vocês diariamente sobre o estado de saúde e esperamos que alguém esclareça as causas do acidente. Porque o relatório da polícia não aparece em lugar nenhum. E a pergunta que fizemos com Laura, eu volto a fazer. A pessoa que atropelou Alfredo Perdigueiro fugiu do local? Isso tem alguma relação com o mundo que ele critica na mídia? Acabamos de ouvir a porta-voz do Jupol dizer que ele falou que estava com medo, literalmente, que estava apavorado, que estavam atrás dele. Quando o Perdigueiro diz isso, não é só mais uma sanção do Ministério do Interior, não é só mais um processo, tem que ser algo mais grave. Essas ameaças que ele recebia têm relação com o atropelamento? Essa pergunta, amigos, precisa de resposta. E em breve espero poder trazê-la para vocês daqui. 1 minuto e continuamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Esperamos você na Casa de Agua con Gas, Vichy Catalán. Aconteceu um fato que, na minha opinião, é gravíssimo. Censuraram no La Vanguardia um artigo de um advogado tabelião que foi vice-presidente da Fundação La Caixa, professor de Direito Civil da Universidade Autônoma. E tiraram o artigo dele e o demitiram. Claro, a pergunta é o que dizia o artigo, né? Se chamava La Revancha. Olhem, nesse artigo, esse homem que é muito nacionalista, que por outro lado, as ideias dele e as minhas não coincidem, mas nisso sim. Ele falava do choque que está provocando Pedro Sánchez entre as duas Espanhas, as da Guerra Civil, né? E ele diz textualmente, o choque vai começar em breve, no máximo em 1 ano. E esse conflito civil talvez coincida com o estouro da crise latente e agravada em Ceuta e Melilla. Em outro momento ele diz, o objetivo que essa revanche persegue, iniciada a partir do poder pelo presidente Rodríguez Zapatero e potencializada sem limites por Sánchez. É por fim a segunda restauração monárquica, a do rei Dom Juan Carlos. Ele fala mais adiante que o objetivo é restaurar a Terceira República e, por fim, a Espanha como nação. Isso, La Vanguardia censurou. Por quê? Porque recebe milhões e mais milhões do governo Sánchez. Vejam, La Vanguardia é o único jornal na Espanha que continua sob o mesmo dono desde antes de Franco até hoje. A família Godó, o Conde de Godó. Quando Franco governava, era o jornal mais franquista da época. Franco aparecia na capa todos os dias. Quando chegou a democracia, Juan Carlos I aparecia todos os dias na capa. A grana, o dinheiro, estava no independentismo. Era o mais independentista. Na verdade, agora é um jornal nacionalista independentista e sua rádio RACU é puro nacionalismo catalão. E agora que Sánchez o sustenta, ele vai se curvar diante de Sánchez. O Conde de Godó demonstrou, nos mais de 100 anos da La Vanguardia, o que um jornalista nunca deve fazer: se vender ao poder, que é o que ele fez a vida toda. É possivelmente o jornal que mais vergonha traz para a profissão. E lamento dizer isso porque eu também já fui colunista de La Vanguardia. Bom, o artigo de Juan José Lopes Burñol, por sinal, você já tem ele completo, já que La Vanguardia o censurou.
no nosso digitalcastilhonconfidencial.com. Está lá, completo. Vocês podem ver quando quiserem e ler com atenção. Bom, cenas de arrepiar. Tenho um jovem magrebino em Ceuta contando um maço de notas de 50. Alguém pode me explicar isso? Colocamos em câmera lenta o momento em que uma câmera, por acaso, está gravando e o vê ali, quase de cócoras. Contando 50, 100, 500, não sei quanto pode ter ali naquele maço de notas. Esses são os desfavorecidos que levam a sacola de comida da Cruz Vermelha. E falando de comida, Lídia me mandou um vídeo de mulheres muçulmanas que ela recebeu. E é verdadeiro, não é montagem. Elas estão jogando a comida que recebem de associações e ONGs no lixo. Isso. Obrigado. Essas são as ajudas que nos dão. Essas são as ajudas, sabe? Estamos dando ajuda. Ajudas estão jogando no lixo, senhores. Isso é uma almeria, armeria. Essas são as ajudas. É o que temos. Temos o que merecemos. Parabéns, muito bem pelo homem que gravou isso. Parabéns, porque essas ações, se você não grava, ninguém acredita. Vejam como é fácil dividir entre pessoas. Se houver algo que vocês não possam comer ou não gostem, dividam entre outras pessoas, no lixo. É a pior coisa que se pode fazer, certo? Não entendo. Deveriam tirar todo o tipo de ajuda dessas mulheres e identificá-las, mesmo que estivessem com o rosto coberto. Bom, vamos começar. Paquistão, se você quiser fazer uma manifestação, uma procissão católica, isso é proibido por lei. Nenhum católico pode sair às ruas no Paquistão com a Virgem Maria. Aqui não. Aqui quem sai são os paquistaneses. Palma de Maiorca, na região de Tongotlem. Muitas crianças, era uma festa. Celebravam o nascimento de Maomé. Aqui a gente deixa eles fazerem o que no país deles seria proibido para nós. Aí, cada um, eu lanço a ideia e deixo a reflexão fazer o resto. Bom, Alexander me mandou algo muito esperançoso. No Mercadona, estão mudando a origem dos produtos. Ouça. Fui ao Mercadona, comprei algo açougues com origem na Espanha. Na semana passada já me reparei que as bajunias tinham origem na Espanha. E hoje, além disso, fui dar uma olhada nos mirtilos, que até onde me lembro eram originários do Marrocos, e agora estava escrito origem Peru. Acho que Juan Roche é um patriota. Tenho certeza de que ele é. E é bom que ele esteja se esforçando. Assim como é bom, todos nós que gravamos, eu fui um deles gravando, produtos que você pensa, poxa, por que temos que comprar do inimigo que nos invade? Não, é algo óbvio. Já que o governo não impõe tarifas a eles, vamos nós impor a pressão de não comprar os produtos deles. Lembrem-se que no dia 2 de setembro continuam as manifestações nas principais capitais da Espanha às 8 da noite. Se alguém quiser organizar uma em Lyon, que nos ligue, pois tenho gente esperando. E Geraldine está em Lugo, escutem. Bom dia, olha, sou daqui de Lugo. Aqui ninguém faz nada. E liguei para o pessoal do PP para ver se iam fazer alguma coisa só para provocar, porque eu sabia que não iam fazer nada. E depois a única coisa que eu disse, porque quando ele me disse que não, eu falei, e vocês são os que querem nossos votos. Muito bem, muito obrigada. Ou seja, se você puder me colocar em contato com alguém, com algum contato de confiança e que seja de Lugo, eu agradeceria. Muito obrigado, querida Geraldine. Espero que alguém de Lugo nos diga, olha, eu também quero ir. E a gente organiza uma concentração, já que o PP não entende nada. Você tem razão. Em muitos lugares da Espanha, o PP não entende nada. Você acabou de comprovar. Que coisa tremenda. Bom, vamos continuar. Ignácio fez uma crônica perfeita do que está acontecendo em Ceuta. Ouçam. Ceuta foi tomada de assalto nos dias 30 e 31 de julho de 2026. Mandaron para o asalto máis de 80.000. Para apagar Ceuta do mapa da España já. Colapso da vida cotidiana, do sistema de saúde, da administración, da seguranza.
Logo, a maioria foi obrigada a voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Mas milhares deles não quiseram ir embora. Agora andam de um lado para o outro, vivendo mal ao relento, sem condições de higiene, com um campo de refugiados no horizonte para passar a noite. E assim Ceuta se descompõe entre urina e feces, que carregam no ambiente con doenzas contagiosas de recoñecida voracidade. Os médicos de Ceuta denuncian iso e máis, mas a situación continúa sen mellorar. E os teutenses, sociños diante do perigo, ven como a convivencia en súa cidade está sendo destruída. Mas o goberno, en ferias de verán, proclama: está tudo sob controle e non há máis o que discutir. Assim passam os dias. A convivência em Ceuta se desintegra. Os ceutenses clamam no deserto. Um atendimento urgente de emergência nacional, que lhes é negado. Porque não é para tanto, que não reclamem. Mais. E o rei? Ai, não se espera pelo rei. Não se pode esperar por ele, porque não deixam ele vir. E é isso. Que pena de país. Que um de seus territórios está sendo deixado para morrer. Ou pior ainda, querem matá-lo. Magnífico relato histórico do que estamos vivendo, Inácio. Não esqueçam que isso faz parte de um plano. Já faz quase um mês e nem sequer contabilizaram quantos são. Nem os menores de idade, nem os maiores. Não há interesse. Por quê? Porque esperam que cheguem mais, muitos mais, e já tem ceutenses que foram embora. Ontem contamos que o preço dos imóveis caiu. Há negócios que, se isso continuar assim em outubro, já não conseguem continuar abertos. Esse é o plano. Colocar espanhóis contra marroquinos ou subsaarianos, não importa, invasores do local. E que acabem indo embora os que nasceram ali, para que depois entreguem essa co-soberania, né, dizendo que pacificaram o local. É todo um plano muito grosseiro, mas é um plano. Olhem, com tudo o que está acontecendo, e a Espanha acaba de aumentar a compra de azeite de oliva do Marrocos, isso mesmo que vocês ouviram, somos o maior produtor mundial. Certo, então multiplicamos por 90. Os dados são do Ministério da Economia. A compra de azeite de oliva do Marrocos aumentou 9.000%. Aqui arrancamos oliveiras, no Marrocos eles plantam e depois compramos o azeite deles aqui. Não somos tolos. Isso faz parte de um plano estabelecido no qual alguns vão ficar ricos, eles, seus filhos e seus netos. Sobre Sánchez, um deles, Meiba, Alejandra, Maria e Topacio, da Alemanha. Se um presidente do governo ou um ministro é chantageado, o modo de operar é sempre o mesmo. É porque alguém tem informações que podem provar que você cometeu uma ilegalidade ou alguma imoralidade. Se for porque você cometeu uma ilegalidade, você é um criminoso e, portanto, não pode ser presidente do governo. Se o seu ato ilícito permite que você seja chantageado, você não pode ser presidente do governo. Acho estranho que só façam pichações no muro perto da mareta e que não encham de pichações todos os muros e todas as estradas da Espanha com a corrupção deste governo. E depois não contrataram 200 assessores, contrataram outros 200 traidores. Já são 1.600 traidores. Sánchez está lá porque foi escolhido, não porque nós, os espanhóis, queremos votar para que ele esteja lá. Soros, a élite de Bruxelas e muitos outros. E ele está fazendo o trabalho de destruição da Espanha, porque ele não sente nada. Ele só fala muito se acontecer algo com alguém da família dele. O resto não importa nada para ele, nem seus ministros, nem nada. Ele escolheu pessoas que não têm nenhuma moral e que também são criminosas. Eu só queria dizer que parece mentira que tantos, recebendo o dinheiro de todos os espanhóis, tantos políticos que existem, não tenha nenhum que tenha coragem de se levantar e defender a Espanha. Estão todos defendendo ele, menos o nosso precioso país. Um beijo, Topácio, da Alemanha, e que esse beijo chegue até você. Há patriotas em todo o mundo. Olhem, o governo está em debandada. Sim, eles vão aguentar. Se evitarmos a fraude eleitoral, menos ainda. Mas eles querem se perpetuar. Por exemplo, há uma fuga de altos cargos. São 140 altos cargos, funcionários, que estavam em algum lugar e foram colocados do lado. Na esfera do governo para ganhar mais, 140 deles voltaram à antiga posição, ou seja, deixaram seu cargo privilegiado. Por quê? Porque sentem que algo está errado, porque sabem que isso está chegando ao fim.
Por exemplo, há uma investigação da União Europeia sobre a qual ninguém fala. Outro dia, o El Espanhol falou sobre isso e me parece muito importante. Vejam, essa mulher que vocês estão vendo, amigos do YouTube, se chama Herênia Trillo. Essa mulher é maravilhosa. Ela é marchande de arte e trabalha com esse homem que vocês estão vendo agora, Noel Jamal. Noel Jamal, nos anos da pandemia de 2020 e 2021, recebeu 24 milhões de euros de dinheiro público em material hospitalar. De quem? De Ángel Víctor Torres, do então presidente das Canárias, agora ministro. Pois bem, a senhora. A Trillo declarou perante a Procuradoria Europeia que viu Ángel Víctor Torres pegar uma mochila cheia de maços de dinheiro. Ela estava no prédio, além disso, dá todos os detalhes, na avenida de Corondelé, em Madrid, um prédio de vários andares. Ela desceu para ir ao banheiro, passou na frente do escritório e viu como o tal Noel Jamal entregava a mochila a Ángel Víctor Torres e dava para ver os maços de dinheiro. Nesse escritório, ela disse diante da Procuradoria Europeia o que aconteceu. Ela viu, nem a procuraram. Ángel Víctor Torres pegou o prédio porque viu. Jamal deu a mochila para ele, viu. Se investiga por parte da Fiscalía Europea. Que hay que traer un vídeo, uma foto. Vale mais a presunção de inocência de um ministro de Sánchez do que a declaração de uma testemunha? Ou será que o Ministério Público Europeu também está envolvido? São como Cândido Conde Pumpido? São do mesmo grupo? Contamos isso para pressionar e para que algum dia saibamos a verdade do que está acontecendo. Sobre o rei, não paro de receber mensagens. As últimas foram de Carlos e Roberto. Ou seja, o inútil que temos como rei está envolvido nisso. Estou esperando que ele faça alguma coisa, mas ele está em uma regata. Por que ele está em uma regata? Porque está tudo assinado. Está tudo assinado. Ceuta e Melilla serão entregues, assim como entregaram o Saara com o pai. Só para que os americanos o apoiassem para ser rei, ele entregou o Saara. Está tudo assinado, não esperemos que ele faça nada, já não podemos fazer nada. Agora o que podemos fazer é sair às ruas para protestar. Isso vai sendo entregue pouco a pouco e as Canárias serão as próximas. Pois, já que o nosso rei gosta tanto de regatas, eu podia ir à manifestação que o Marcos de Quinto está organizando, com o seu barquinho, com o seu veleiro, para ver se assim a gente consegue ver se ele realmente sabe navegar. Vamos ver se amanhã o Marcos de Quinto aparece por aqui e a gente conta mais para ele. Estão viralizando as declarações de Abdelatif Oubi, que é o ministro da Justiça do Marrocos, porque aqui continuam parabenizando o Marrocos pela colaboração, né? Enquanto eles continuam dizendo que Ceuta e Melilla são deles. Ouça. Eu te digo, jovem, que eu viajo pelo Marrocos. E é meu direito constitucional viajar pelo Marrocos. Há quem nos disse, quero entrar em Ceuta porque Ceuta é marroquina. Como vou impedir isso? Quanto à questão de Ceuta e Melilla, continuará sendo um tema de diálogo entre nós e a Espanha. Vamos nos apegar ao nosso direito histórico e ao nosso direito geográfico, e os meios de diálogo estarão presentes nesse assunto. E acredito que a criação de um espaço ou de um órgão de diálogo sobre esse tema deve estar presente, porque não se pode ficar em silêncio sobre esse assunto, nem em benefício do futuro, nem em benefício do presente. Deve ser discutido para encontrar uma solução. Deve haver uma solução definitiva que coloque fim a essa situação. A situação de Ceuta e Melilla deve voltar ao seio da pátria. O que significa a situação de Ceuta e Melilla deve voltar ao seio da pátria? Na vida, nunca foi marroquina. Na vida, nem na época romana, nem muito antes. Como podem inventar essas coisas? Bem, e já que estamos falando das tentativas de invasão do inimigo, que é o Marrocos, conseguimos uma vitória, e é preciso dizer isso. Quero que vejam esta cruz. É a cruz dos caídos de Cáceres. A Junta da Extremadura, agora que o Vox já está no governo, mudou. Acabou com as intenções da Lei de Memória Histórica de destruí-la. Eles a declararam bem de interesse cultural e essa cruz não será mais destruída. Bom, e o que acontece aqui com a dos caídos?
Porque se a Junta da Extremadura fez isso, que é o PP com o Vox, por que a Ayuso não faz, né? Declarar a maior cruz da história da cristandade, que é a dos caídos, como bem cultural, que mal isso faz. Em contrapartida, destruir, bombardear, demolir, essa é a tática que até agora eles mais gostaram. 915-930491, de toda confiança. E na redação me contam que há muitas mensagens. Dá para notar que agosto acabou e todos voltaram para casa, até os confidenciais. É isso mesmo, Susana? Olá. Olá. Sim, Alberto, um abraço para todos, para os confidenciais que vão nos escrevendo, eles são fiéis ao compromisso com a redação e nos mandam mensagens e opiniões muito interessantes e estão espalhados pelo mundo todo. É o caso da Jackie. Ela diz que até pede socorro para a gente. Diz que Pedro Sánchez está conseguindo fazer com que os monarquistas sintam vergonha do rei. Que ele faça alguma coisa, já. Se em um referendo for escolhida a República, com um simples decreto, o cargo de chefe de Estado se tornará vitalício. E esse cargo seria do Pedro Sánchez. Que ele vai se conceder todos os poderes e consolidar essa ditadura que ele já tem com base em decretos. E eu peço socorro. Deus nos abençoe pela sua coragem e pela sua bondade, mas que pelo menos isso sirva para alguma coisa. Também Antonino disse que as praias e toda Ceuta deveriam estar limpas pelos migrantes. E ele nos lembra que se você jogar um papel na rua ou na praia, provavelmente vai ter que pagar uma multa bem alta. Por que nós temos que pagar pela sujeira dos migrantes? Por que temos que usar nossos impostos principalmente para manter a praia quando foram eles que sujaram? Não é justo. Peribel diz que o rei tem uma oportunidade muito importante e nos diz, e nos lembra, como você disse, que no sábado há barcos para Ceuta. Ele não gosta tanto de navegar porque não vai junto com eles. Também nos escreve nossa amiga Josefina, ela diz: ouvindo a primeira parte do programa, percebo porque o Papa veio. Na Espanha tudo é dinheiro, tudo se baseia nisso. António diz: quantos bilhões foram dados de presente por Pedro Sánchez para a corrupção das ONGs, Marrocos com o negócio dos Menas, a Cruz Vermelha, tudo é dinheiro para eles. Eu não sabia que tínhamos tanto dinheiro na Espanha para distribuir lá fora. E a última, na Eurored, diz que a União Europeia é um verdadeiro governo supranacional, tirano e absolutamente autoritário. Isso é inacreditável. Onde vamos parar? Vamos encerrar por aqui, Alberto. Mas é importante que a gente convide todos os seguidores para revisarem nossos canais e também para que possam se inscrever no nosso jornal digital, Castion Confidencial. Porque sempre dizemos a mesma coisa e é muito interessante. Precisamos estar bem informados. Obrigada, Alberto. Obrigado, Susana. E quero que vejam esta mulher. Ela se chama Jiwa. É uma cantora iraniana. Bisoto! Bisoto! E na terceira música, a polícia iraniana subiu ao palco e levou todos eles, inclusive os músicos. Por quê? Porque entre o público do concerto havia homens. E isso é proibido pela lei iraniana, a lei islâmica. Que selvageria! Que loucura! Que em um concerto haja mulheres cantando e homens na plateia. Ela foi condenada a 4 anos de prisão. A outra cantora que recentemente postou uma música nas redes sociais sem véu e ela recebeu 75 chicotadas. Onde estão aqui as organizações de defesa da mulher para levantar a voz? Bem, Sofia da Itália, obrigado pelo seu carinho, amiga. Vamos lá, Sr. Albert. Muito bom dia e obrigada ao Senhor por estar sempre aí para nos informar sobre o que os vendidos ao regime ditatorial e antidemocrático de Sánchez escondem. E o pior não é que escondem, é que também mentem para nós. Lembro quando no programa dizíamos: vamos ver se chegamos aos 5.000 inscritos. E agora? Pois é, vamos rumo ao 500 mil. Não choveu nada desde então? Que bom ter vocês aí há tantos meses e anos. Estamos no 4º ano do programa e com a intenção de chegar ao 500 mil, que é o nosso objetivo. Sem vocês seria impossível. Bem, tem um homem que é Juan Jesús Vivas, o presidente de Ceuta.
Ele tem cara de boa pessoa e eu não duvido que seja, mas na minha opinião, ele errou na escolha dos parceiros. No governo, embora também fosse preciso ver quem eram os representantes de cada partido. Quero dizer, às vezes, o representante do partido com quem você gostaria de fazer um acordo é tão ruim que você acaba tendo que fazer acordo com o inimigo. Não sei se foi esse o caso, mas Maruti me enviou este vídeo feito com inteligência artificial que coloca um pouco as coisas no seu devido lugar. Ouçam. Señor Vivas, ¿quién es el responsable de esa invasión? El PSOE. ¿Con quién tapó el acuerdo en Ceuta? Con el PSOE. ¿Vais a continuar ignorando el Vox y a sus propostas? Estamos con el PSOE. Não há mais perguntas. E é assim. O PSOE e um grupo islâmico com uma mulher muçulmana à frente. Bom, Froilan Freud Lannister, Conchita, um sorriso. Preparem-se, porque vai sair Sanchez de trás de banho e seu irmão tocando piano. O pior. E não percam Bolanhos de burca, por favor. Burzadelo vai facer unha videochamada así, vestido, para algún ministro dos nosos parceiros e amigos marroquinos, que les adoran. Sim, senhor diplomata, já vou. Meu Deus, que calor. Me sinto como um guarda-sol fechado. Pedro, você quer que eu toque uma sinfonia que compus agora sobre burca progressista? Bom, David, melhor deixar para depois, tipo daqui a uns 3 ou 4 anos, tudo bem? Olha só, o telefone está tocando e Burcadello não está aqui para atender. Ele é muito inútil, tenho que fazer tudo eu mesmo. Alô, Marquês de Saúnas falando. Oi, Pedro. Veja bem, eu só estava te ligando para dizer que eu com a Begônia. Pati, caramba, Pati, você de novo. Além de bobo, você é chato pra caramba. Bom, Pedro, já que estou aqui, eu queria saber se você acharia legal se eu, então, fosse te ver na Mareta e passasse uns dias lá, desenhando estratégias políticas, eu e você, lado a lado, sabe como é? Eu e você, juntos, colaborando lado a lado e conversando por horas, não teria nada que me deixasse mais animado do que isso, cara de batata. Ainda mais levando em conta o seu cheiro corporal duvidoso de patchouli. Quando você vem? Sério? Você tá falando sério, Pedro? Bom, se você quiser, hoje à tarde eu vou. Não. E decorda. Malvado. Pati. Ei, Pedro, você tá aí? Caiu a ligação? Ele merece. Pati recebe o que merece, ignorado até pelos seus próprios. Bom, Marina me mandou uma mensagem muito curiosa que eu gostei muito e diz: Senhores, é a primeira vez na vida e na história que os governantes de um país invadido se mostram mais preocupados com o bem-estar dos invasores do que com o bem-estar dos cidadãos invadidos. Exatamente. Nem mais, nem menos. Outra mensagem da Sofia. Estou procurando trabalho, nem que seja no governo. Não sei roubar, mas posso aprender. E José da Cruz Vermelha diz: a Cruz Vermelha cada vez tem menos de cruz e mais de vermelha. Bom, mais um. Adorei. Quem mandou foi Henrique e é muito bom. São ministros, altos cargos que estavam ao lado de Sanches. Amigos íntimos e que agora ele nem quer ver. Começa por Maria Jesus Monteiro. Ai, meu Pedro. O que será que meu Pedro está fazendo? Será que ele se lembra de mim? Santos Terdán. Tenho certeza de que vou ficar pouco tempo aqui. Pedro vai me ajudar. Com certeza, sim. Tenho certeza de que ele se lembra de mim. Pedro, você vai se lembrar de mim? Você vai me indultar algum dia? Você acha que o Pedro se lembra da gente, cara? Claro que sim. Você vai ver que em 2 dias a gente tá na rua. Paco Salazar, tudo me lembra minhas pipocas. Tomara que eles se lembrem de mim. Ei, Pedro, o que você sabe sobre seus ministros? Cale-se, Callejas, você está me cortando o clima. E se quiserem ajuda, que peçam. Calleja e Begoña danzando salsa com Sánchez na Mareta e ignorando aqueles que foram seu braço direito. E agora ele traiu. Ora, como é que você não vai trair se você é Pedro Sánchez? Está no DNA. Bom, eu gostei muito do que a Candelária me mandou. Sabe aqueles papelzinhos que colocam nos postes para procurar emprego, para vender alguma coisa? E aí você destaca um pedacinho do papel. Diz assim: urgente, precisa-se de sangue do tipo Blas de Leso para todos os espanhóis.
E aí você tira e dá um pouquinho de sangue de Blas de Leso, porque olha, esse sangue de barata que a maioria de nós tem, não serve. E para terminar hoje, Froy Lannister manda com tudo e é espetacular. A direita diz que desde que sou o seu amado e supremo líder tudo vai mal, que sou um déspota e que tudo está indo ladeira abaixo. Espera. Fora! Calma, calma, todos sabemos a realidade. E é que desde que eu governo, este país vai como un foguete e tudo sobe, porra. Por exemplo, sobe o IPC, sobe o preço da moradia, sobe a criminalidade, aumenta o número de familias que non chegan ao fin do mes, aumentan os impostos, aumentan meus días de férias na mala, aumentan os subsidios e aumenta a imigración ilegal. E subimos en todos os malditos índices de corrupción. Bonito! Presidente. Abaixo fascismo! E até os casos de Sarme en Ceuta e os estupros están aumentando. Desculpe, senhor exaltado, o senhor está lendo a folha onde estava escrito tudo o que não podia mencionar. Poxa. Bom, Mortadeiro, não se preocupe. No fim das contas, olha, esses aí aplaudem do mesmo jeito. Ai, vou desmaiar de tão bonito. O que você está fazendo, Hermina? Como ele é bonito. Amanhã tem mais, amigos. Espero vocês aqui na trincheira para contar o que outros não contam. Até amanhã. Todos confidenciais. Mas, só para mentes abertas e para gente desperta. Da trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castellón, Susana Gash, sua garota, meu eu. E mais, muito obrigado. Dadalidu, padadalidu, com esmonho e bolo. Até amanhã, obrigado! Castellón Confidencial, de Albert Castellón.